Olá, estamos aqui ao vivo nessa primeira live do ano, onde eu estou muito feliz que eu estou abrindo o ano aqui com chave de ouro. Estou trazendo uma pessoa que eu admiro demais como profissional. E hoje o tema dessa live é sobre vacinas para pacientes oncológicos. A gente está vivendo aí essa pandemia e eu estou trazendo a oncologista doutora Sabrina Chagas. Ela já está aqui, deixa eu chamá-la para vocês. Então, quem tá chegando aí vai me dando coração, dá coração pra gente, que eu quero Olá! ver. Olá! Tudo Muito bem? bom ter você, tudo ótimo. Feliz Que bom demais de te abrir o ano rever. com você. Pois é, menina, ano passado acho que a gente só se viu uma vez, não foi? Assim, online. Então tem tempo que a gente não se fala, né? Pois é, pois é. E Instituto Zen Câncer está aqui com a gente. Gente, vai mandando um Linda, beijo só gente falando linda. da onde vocês estão falando. E eu estou muito feliz, quero te agradecer, porque eu estou recebendo tanta mensagem com relação à vacina. E uma coisa que eu tenho, assim, o cuidado é de. é, eu sei qual é o meu trabalho e eu sei até onde eu posso ir. Então, eu acho que esse é o tipo de assunto que não me cabe. É claro que eu já pesquisei tudo, mas eu prefiro trazer um profissional e alguém que eu tenho certeza que está muito mais capacitado para tirar todas essas dúvidas, até porque tem cada dúvida que eu fico assim, não, gente, não é possível. Tem Mas pergunta que a gente nem imagina, né, que exista, né? Tem sim, pergunta que não está escrito em diretriz nenhuma, de guideline de lugar nenhum, que é uma criatividade, assim, umas dúvidas, você fica até para e pensa, assim, muito engraçado. não. Ontem eu até tive que compartilhar no meu stories. Alguém perguntou, já está tendo no Brasil? Gente, como assim a vacina do Covid já está tendo no Brasil? Quem é essa pessoa? Não vê televisão, não vê nada. Mas É. a verdade é que a gente está vivendo uma era de muita informação, né? E também muita desinformação, Na verdade, né? tudo de bom, né? Primeiro, boa noite a todos que estão aí, é um prazer estar aqui. Eu estava tentando ajustar a luz, não sei se você percebeu, eu desisti, vou deixar assim mesmo. Primeiro, agradecer, a saudade de você, é sempre bom estar aqui. A gente está numa época que é muito interessante, né? Se a gente pode chamar assim, porque ao mesmo tempo que a gente tem acesso a muita informação, né? Esse acesso que a gente tem à informação, ele também pode virar do avesso, né? Porque a gente sabe que as fake news correm muito mais rápido do que as informações verdadeiras. Então, a gente começa num grupo, né? Se a gente recebe uma informação verdadeira, normalmente ela para e as ruins vão multiplicando, multiplicando, e aquilo toma uma proporção em minutos, em instantes, e você não entende de onde está saindo aquilo, né? Então, assim, a gente, né, que faz a questão da mídia, né, médicos que participam da mídia, meio que eu tenho conversado, principalmente com os oncologistas que têm essa frente também, e também com outros amigos que são da área de saúde e estão na mídia, que a gente tem um papel, né, você também, né, lógico, a gente tem um papel muito grande de levar informação de qualidade, porque é um embate que a gente tem, né, muita gente falando informação falsa, então a gente tem esse papel aí de levar informação embasada, né, e com que a gente vive na prática de verdade. Maravilha. Doutora Sabrina, conta um pouquinho do seu trabalho para as pessoas que não te conhecem. Antes da gente começar, olha, eu estava aqui procurando o meu caderno, porque tem a pergunta para você tirar dúvida. E quem também Vamos tiver lá. dúvida, vai colocando aí, que se não tiver aqui nas minhas perguntas, eu acrescento para a gente
o meu desejo hoje, de coração, para todo mundo que for assistir essa live, a reprise, é que a gente realmente desmitifique essa questão das vacinas, né? E que as pessoas tenham uma orientação do que é real. Então, É se isso. apresenta aí pra gente. Eu sou Sabrina Chagas, né? Sou oncologista clínica da Oncologia DOR. Eu faço um trabalho nas mídias de conscientização, informação e acolhimento desde 2018, 2018. Eu também fiz medicina integrativa no Einstein em 2019. Então, eu organizo cursos nesse tema, em busca de uma abordagem humanizada na relação médico-paciente, a importância de hábitos de vida, né, e de qualidade de vida. Lembrando que isso melhora a qualidade de vida e diminui o risco do câncer e também do câncer voltar. Também sou vice-presidente do Instituto Nosso Papo Rosa, que são eventos que a gente organiza para pacientes oncológicos gratuitos. Então, se vocês me procurarem no Instagram, Facebook, podcast, YouTube, site, tudo tem esses dados todos, várias dicas. Eu sempre peço dúvidas para vocês para eu poder montar post e tirar dúvidas, porque a minha função é essa. É desmistificar, acolher e tirar dúvidas de todo mundo. Estou sempre acessível, é só mandar mensagem que eu respondo. E meninas que estão aqui, depois que terminar essa live, quem estiver vendo aí a reprise, eu vou colocar o perfil dela na descrição da live. Acompanhem, porque isso é informação de qualidade. Quando eu falo, gente, informação é poder. Eu acredito nisso plenamente. Eu acho que a gente está vivendo uma época que o paciente ele tem que ser proativo realmente. Isso até obriga os médicos a se atualizarem, e, né? Mas a gente tem que buscar informação no lugar certo. É isso aí. Vambora, vambora. Então vamos começar lá de trás. Vamos. Quais são? E aí a gente não. Eu quero saber os tipos de vacina que existem, mas independente de Covid, para a gente entender, porque depois tem umas perguntas, tipo, se essa vacina é ruim, se não é. Mas primeiro para a gente entender qual a função da vacina, quais os tipos de vacina que tem, para que a gente saiba fazer a escolha da melhor maneira possível. A função da vacina, né, é que a gente pegue de alguma forma, e aí essa forma existem várias, eu vou citar elas, de colocar, né, um pedaço do vírus morto ou um vírus semelhante ao que a gente quer combater, como se fosse um cavalo de Troia, né, com um pedaço do vírus que a gente quer combater. Também tem vírus atenuado, né, um vírus leve. Então, a gente põe esses vírus dentro da pessoa através da vacina para que o nosso sistema imune crie anticorpos, uma memória para essa doença. Então, é como se a gente recebesse um pedacinho do vírus, o corpo identificasse isso e já se protegesse, fizesse uma barreira para esse vírus. E aí, se uma vez a gente tem contato com esse vírus, a gente já tem soldado pronto para armar o exército para atacar, né? É esse o objetivo da vacina. E aí a gente tem esses tipos de vacina. A gente tem a vacina que já é com vírus morto, que é a Coronavac, que é de São Paulo. A gente tem o cavalo de Troia, né? A gente pode chamar assim, que é a Oxford, que a gente usa, que é a da Fiocruz, que a gente está usando agora nessa etapa no Rio de Janeiro. E é um cavalo de Troia, né? A gente pega um adenovírus, que é um outro tipo de vírus, que é um vírus atenuado, e gruda nele um pedaço do vírus, do coronavírus, e a partir daí o nosso corpo cria essa memória. Então eu tenho falado mais dessas duas, né? A gente sabe que tem a da Pfizer é um pedaço de RNA, ele pega um outro pedaço do vírus, do coronavírus, e a gente coloca na pessoa também para criar essa memória. E a gente também tem a Sputnik, né? Que é a russa, que é um vetor viral, também é um vírus atenuado, que a gente cria essa memória. Eu acho mais importante a gente falar nessa live sobre as que tem no Brasil, porque sim, claro, elas já vão dar pano para manga, porque é muita dúvida, né? A gente, só contextualizando um pouco, né? A gente já está aí com quase um ano de vírus aqui no Brasil, começou
no começo, em março, a gente fez o lockdown, dia 13 de março. Então, a gente caminhou muito rápido. Acho que uma das dúvidas que as pessoas têm, eu tenho percebido bastante, é a questão da velocidade, né, com que a vacina foi criada. E eu acho que esse é o primeiro mito que a gente tem que falar. Mas o remédio demora anos para fazer. Os médicos falam isso para a gente o tempo inteiro, para parar de tomar chá, parar de tomar essas coisas, essas besteiras, porque remédio tem que ser aprovado, demora tanto. Por que uma vacina, como é que uma vacina que nem foi testada eu vou tomar, eu vou ser cobaia? Esse é o primeiro grande mito. O que você pode falar para a gente sobre isso? Não, eu acho engraçado que durante o caos da pandemia, né, na primeira onda, a gente rezou tanto por uma vacina e quando a gente tem, a gente fica com medo, né? Não faz muito sentido. Assim, a grande verdade é que, por exemplo, o vírus não surgiu hoje, né? O Covid, né? O Covid não surgiu em 2019, já é um vírus antigo. O Covid-19 foi identificado em 2019, né, na China, mas a gente já conhecia o vírus, né? Ele já era estudado, não o 19, mas o Covid já era estudado. Então, de uma certa forma, tinha laboratórios que já tinham informação quanto a ele, né? E também quanto a combater a virose, né? A viremia que ele causa. Da mesma forma, né? Por exemplo, a vacina da Fiocruz, que usa essa técnica, né, desse cavalo de Troia, que o pessoal tem um pouco de medo também, esse método ele já existe há muito tempo. Esse método que ele é feito para aplicar essa vacina já existia. Eles só pegaram a experiência que já tinha com o coronavírus e adaptou para o método que já existia. Então, assim, nada é muito novo, né? O que aconteceu é que isso precisou ser feito rapidamente para o Covid-19, para a doença do Covid-19. Enfim, e aí é que é a lindeza da coisa, né? Como é que nós, seres humanos, conseguimos fazer as coisas quando nós nos unimos. É lógico que tem interesse comercial, não sou nenhuma boba aqui, não sou nenhuma Alice no País das Maravilhas, mas assim, se a gente tem uma doença, né, que está matando milhões de pessoas, né, milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, todos os interesses, tanto de fabricante, né, em vender vacina, quanto dos políticos, quanto das empresas, quanto dos cientistas, se debruçarem em cima disso para resolver, porque primeiro vai resolver o problema da humanidade, segundo vai ganhar dinheiro para caramba, né? Então, assim, são duas coisas. E aí, nesse caos, eles se juntaram, né? Cada um viu, pegaram os dados e cada um correu à sua maneira para conseguir desenvolver um tipo de vacina que desse resultado. Normalmente os estudos demoram para ser feitos. Por exemplo, a gente precisa fazer estudo fase 1, fase 2, fase 3. Nenhum estudo é aprovado, essa daqui faz. Não, primeiro a gente testa in vitro, né, no vidro, sem ser humano, para ver se não tem uma reação grave no ser humano, alguma toxicidade in vitro, né? Primeiro a gente testa para ver se mata o vírus. Matou o vírus? Beleza, então vamos testar no ser humano em dose baixa ou no animal para ver se não mata o bicho, né? Não mata a pessoa que está recebendo a vacina. Aí depois disso a gente vai no fase 1, fase 2, fase 3, que é para ver a dose que faz, a frequência que faz, os efeitos colaterais que faz. E aí a gente só aplica em uma grande quantidade de gente na fase 3, que a gente já sabe que a vacina é segura. Todas essas etapas em todas as vacinas foram cumpridas. Isso a gente não tem a menor dúvida disso. Então, assim, por que às vezes para o câncer demora tanto, né? Porque a gente tem 458 mil drogas já que tratam câncer e, assim, a gente precisa que alguém tenha interesse numa outra droga além da que a gente tenha, né? Para investir nessa, porque a gente já tem muita droga. É igual eu chegar hoje e falar assim, eu quero vender ou inventar um remédio novo para diabetes. Poxa, mas eu já tenho tanto remédio, já cuido tanto da diabetes, aí eu fico lá batendo, passando minha panelinha para ver quem quer investir naquilo, aí eu acho um laboratório, e aí assim, eu já tenho um monte de pacientes fazendo um monte de tratamento para diabetes ou para câncer, e aí eu tenho que achar um grupo que não faz tratamento nenhum dentro. Então, assim, é mais difícil, sabe? Mas a vacina estava todo mundo ali doente na sua frente. Vou testar essa para um grupo, para que outro grupo que não tem doença não teste, a gente compara. Então, assim, é um esforço lindo que foi feito.
uma amostra do que somos capazes, e que bom que temos isso, né, para nos trazer esperança, que a gente já está vendo aí novas cepas, a gente já viu aí o que aconteceu em Manaus, esse vírus vai começar a circular no Brasil inteiro, já está em outros países também, essa nova cepa. Então, assim, a vacina traz de volta a esperança para a gente, e com a certeza de que é uma vacina segura, né, que as pessoas já têm tanto medo, né, e a gente brinca, né, a gente quando toma vacina para BCG, para H1N1, para gripe, ninguém sabe a marca, ninguém sabe em quanto a gente testou, ninguém sabe a eficácia. Quando a gente faz a vacina da gripe, a eficácia dela é em torno de 50%, 70%. E todo mundo toma doidado, entendeu? E ninguém nunca perguntou disso. Então, são coisas que a informação que está circulando, né, ela está muito na nossa mão, mas que a gente questiona ela sem saber toda uma realidade que sempre existiu, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Eu não sabia que o Covid, não o 19, mas o Covid, porque o 19 foi uma mutação, assim como estão acontecendo aí outras mutações. Eu não sabia que já estava sendo estudado. Aí a gente só pensa e fala, meu Deus, mas peraí, tem alguma coisa errada, porque demora tanto o estudo para ser aprovado. Como que isso foi aprovado assim? Uma coisa que as pessoas perguntam mas essa vacina foi testada em pacientes oncológicos? Eu vi que sempre assim, né? Grupo do WhatsApp bomba, o grupo da família. Então, assim, Coronavac não foi testada em paciente. Gente, tem isso? Como é que é? Houve algum tipo de teste para pacientes? Na verdade, por exemplo, quando a gente tem qualquer uma dessas vacinas, né? Por exemplo, quando um paciente meu oncológico vai começar a quimio, eu peço para ele tomar antipneumocócica, eu peço para ele tomar algumas vacinas, porque se ele desenvolver uma pneumonia em quimioterapia, essa pneumonia vai ser muito grave. Então, essas vacinas, elas também não foram testadas em pacientes oncológicos, né? Eles não fazem parte desse grupo. O que a gente sabe é que com câncer que tem Covid, ele tem uma chance de desenvolver a doença de uma forma muito mais agressiva, né? Entendi. Essa vacina para milhares de pessoas, e milhares de pessoas não tiveram nenhum efeito colateral grave, né? Moderado, né? Tem vacina que não teve nem leve, muito pouco. Se ele é seguro para a população geral, a paciente com câncer não tem essa questão. Ele é um paciente, ele tem o funcionamento do corpo igual. O câncer não tem nenhuma relação com a vacinação direta. Então, assim, é muito mais seguro a gente evitar que ele tenha Covid, evitar que ele tenha uma forma grave da doença, do que deixar de vacinar esse paciente. Então, até com relação à vacinação, que aí eu vou fazer tudo uma pergunta só. Paciente oncológico pode tomar? Quem está fazendo? Aí tem as diversas, né? Câncer de pulmão, câncer de intestino, o meu é de mama, leucemia, linfoma, fiz transplante, tô fazendo quimioterapia, tô fazendo rádio, tô fazendo hormonioterapia, tomando tamoxifeno, sou paciente oncológico, mas só tô em acompanhamento. Pode tomar? Tem algum desses grupos que não é recomendável? Como é que é? Você está me ouvindo bem? Agora sim, deu uma travadinha, mas voltou. É porque eu tô com a internet no meu quarto, agora é que eu vi, por isso tá picotando. Se trocar, depois eu troco aqui, que vai congelar se eu for trocar. Assim, todo mundo tem que vacinar, gente. A única questão, o único asterisco no final dessa fala é para paciente que é transplantado, paciente recém-transplantado e paciente que está fazendo quimioterapia indução para transplante, né? Por que esse paciente tem essa ressalva? Porque se a gente fizer a vacina nesse paciente, como ele está com a imunidade baixa demais, ele não vai conseguir produzir um anticorpo para a vacina. Não é porque a vacina vai ter efeito colateral,
não é porque a vacina vai fazer mal, é só porque a gente vai dar uma vacina e o corpo não vai ter como responder a produzir o anticorpo que a gente precisa, tá? Fora isso, todos os pacientes em tratamento devem se vacinar, pelos motivos que eu já falei. É interessante que os pacientes em quimioterapia, se possível, conversem com seus oncologistas durante a quimio, porque, por exemplo, tem paciente que está em esquema de 21 em 21 dias, e a gente sabe que a imunidade costuma estar mais baixa no 10º ou 14º dia. O ideal é que não vacine nesse período, né? Nesses 4 dias, porque como a imunidade vai estar baixa, ele não vai produzir os anticorpos que a gente precisa. Não é porque vai fazer mal a vacina, não é porque a vacina vai interferir em nada, é só porque ela não vai dar o resultado que a gente espera. Então, assim, se possível, pacientes em quimioterapia conversem no melhor momento com seus médicos. Mas, assim, pelo que eu estou percebendo, e eu posso estar errada nisso, né? A gente está recebendo tabelas de períodos em que vão ocorrer as vacinações. Eu não sei se os pacientes chamados, né, pacientes com comorbidades, pacientes com doença, pacientes em tratamentos oncológicos, se nessa tabela vai ser 1 dia, vai ser 2 dias, se vai ser 3 dias, porque se for 1 dia e o paciente estiver no meio da quimioterapia, vai ter que tomar, né? Porque a gente pelo menos tenta, né? Porque a gente não pode deixar de vacinar. É um paciente que tem um risco enorme se pegar a Covid, ter uma doença mais grave. Então, assim, esses pacientes que estão em quimioterapia têm que ter só esse olhar e perguntar para o seu oncologista quando for sua hora, porque também não adianta perguntar agora. Isso. Os pacientes que estão com doença crônica não estão ainda no momento, né? A gente ainda está na população nos profissionais de saúde com 60 anos, depois que vem 50 e 60, eu não sei em qual momento que vai chegar os pacientes com morbidade. Eu acredito que no meio de fevereiro. Aí é o momento, sim, eles vão precisar de atestado para os seus médicos para comprovar que são pacientes com alguma doença. E aí, então, nesse momento... a nossa lista de prioridade a gente ainda não sabe quando vai ser. O governo vai anunciar aí que é quem... Paciente de risco, no caso. É isso? A ordem existe, a ordem existe. A ordem ela já existe, já tem na tabela qual é a ordem, né, que vai acontecer. O problema, se não me engano, porque cada hora muda isso, é que a gente não sabe se a gente vai ter que receber mais vacina para seguir essa ordem. Então, talvez o tempo da ordem seja jogado um pouco mais para frente. Talvez vai que sobra vacina agora desse pessoal. Hoje no CREMERG tinham 500 vacinas, sobraram 60, né, para o profissional de saúde. Então, assim, porque tem gente que está se vacinando em posto, tem gente que está se vacinando em outros lugares. Então, assim, pode ser que antecipe. A ordem já existe. A gente só não sabe qual vai ser o momento exato, a data, porque a gente está esperando, né? Se vai precisar comprar mais vacina, se vai chegar, se não vai chegar. Mas quando for falado assim, a televisão falou, o jornal falou, pacientes com doenças, comorbidades, tratamentos, é a hora do paciente pedir o atestado para o seu médico para comprovar que ele é um paciente com comorbidade. Isso serve para câncer, diabetes, hipertensão, né? Qualquer comorbidade, para com esse atestado poder comprovar que tem, e vai ser nesse momento, tá? E aí, quando pedir o atestado... Eu, por exemplo, terminei meu tratamento em 2015, já fiz tamoxifeno, já fiz tudo, só faço acompanhamento. Eu tô aí nessa lista. Essa questão... Pois essa questão, assim, esses pacientes que a gente chama paciente de risco para ter Covid, né, de forma mais agressiva, são os pacientes que estão com doença ativa e em tratamento ativo, né? Então, assim, na forma real, né, igual você me perguntar, Sabrina, eu sou paciente de risco? Você pergunta para mim, eu falar que não. Você tem o risco de ter uma gravidade da doença mesmo que eu tenho, né? Então, assim, em tese, paciente que está em controle, ele tem mesmo risco que a população geral, ele não precisa entrar nessa fila de comorbidade, entende? Então, essa questão é importante também. O que é paciente de risco? Quem está fazendo hormonioterapia é considerado paciente de risco ou não? Quem está tomando anastrozol, quem está tomando tamoxifeno?
É Então, assim, considerado? Ou é só quem a gente, faz químio, quem está fazendo rádio, quem está fazendo imunoterapia? O que é considerado paciente de risco? então, paciente em químio, paciente que acabou químio em menos de um mês, paciente em rádio, paciente que acabou rádio em menos de um mês, paciente com imunoterapia, paciente com metástase, né, que está fazendo qualquer tipo de tratamento, aí pode entrar hormonioterapia também. Mas, a grosso modo, o paciente que está em tamoxifeno, né, há 4, 3 anos, é o paciente que tem o risco da população geral. E é muito importante a gente lembrar, né, que às vezes o paciente fica tão aqui lá, tô tomando hormonioterapia, mas tem 70 anos, né? E aí a idade dele tomar vacina já foi até antes do que a Aham. comorbidade, né? Às vezes o paciente faz hormonioterapia e eu falo isso, então o meu é mais para frente, mas aí ele é diabético, né? Então ele entra também, né? A gente fica muito às voltas com câncer, né? Que é o diagnóstico que a gente tem e que mais nos preocupa. Mas lembrar que as comorbidades são várias e existe uma lista para isso, tem uma tabela e tem a questão da idade, porque o pessoal daqui a pouco, com 70 anos, já vai ser chamado daqui a pouco, e logo em seguida o pessoal de 60. E se não me engano, esses critérios vão entrar junto com os das comorbidades. Então é bom ter essa lista, acompanhar essa lista, para não comer mosca, né? Quanto antes a gente vacinar, melhor. Maravilha. E até a Tatiane perguntou aqui, então pode tomar desde que a imunidade esteja boa? Acho que você até já O ideal é respondeu que isso. o ideal, o cenário ideal é esse, mas mesmo que não, o risco vale o risco, né? O Aí que a eu conduta entendi vai foi ser isso. que às vezes a gente tem paciente que faz quimioterapia e ele mantém sempre uma imunidade normal, sabe? Ele vai com uma imunidade sempre limítrofe, assim. Esse paciente, ele pode tomar vacina, sabe? Mas às vezes eu tenho paciente que num ciclo, ele abaixa a imunidade absurdamente, fica mal. Então, assim, nesse paciente eu não vou aplicar vacina da data que for. Então, é por isso que é importante, quando for a data da vacinação do paciente em químio, ele vai ter que pedir o atestado para o seu médico e ele conversar com o seu médico sobre o melhor momento. Porque o paciente em quimioterapia, na verdade, não é um paciente que está em quimioterapia. Existe um leque enorme, florido, né? Tem quimioterapia que não baixa muito a imunidade, tem quimioterapia que abaixa pra caramba, tem quimioterapia que baixa pra caramba, mas num paciente tal não baixa nada. Então, assim, nesse momento em que for a vacinação dos pacientes que estão em quimioterapia, eles vão ter que conversar com o seu médico para pegar o atestado. E, por exemplo, em radioterapia, que não mexe com a imunidade, não tem problema, né? Principalmente de mama, que não mexe. Então, a gente vai ter que realmente avaliar caso a caso para combinar as datas dessa vacinação com o médico e a tabela onde vai estar andando a época da vacinação desse grupo. Mas assim, a Tá. grande mensagem é que todos se vacinem, entendeu? Acho que essa não pode deixar de ser falada. E aí, doutora Sabrina, com relação à vacina, existe um tipo. Eu acho que deu uma travada aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu quero perguntar para você se existe um tipo de vacina que seja melhor para os pacientes oncológicos. Tipo, é melhor. Voltou. Voltou, tô aqui. Eu mudei a Wi-Fi, botei agora de onde eu tô. Maravilha. Até a imagem Pronto, ficou melhor. Eu pronto, estava viu? perguntando se existe um tipo de vacina que é melhor para quem é paciente oncológico. Tipo, não, é melhor vírus inativo. Tem um tipo melhor ou isso também é mito? Na verdade, assim, eu ontem achei engraçado uma fala que eu vi no Facebook, fala assim, o pessoal tá achando que vacina é espoleto, né? Aquela loja de restaurante de macarrão que a gente Vamos escolhe. escolher. Você quer o pesto, você quer o azeite. Gente, não tem essa possibilidade. É a vacina que chegar, entendeu? Não vai ter cardápio, não vai ter opção de escolha. A gente vai tomar a que tiver. E assim, uma questão que eu acho importante a gente falar
é que a gente costuma comparar a eficácia, né, que a gente vê nas tabelas de vacina. A Coronavac é 50%, da Fiocruz é 70%. Não se compara a eficácia entre estudos, tá? O grupo de pessoas que foi vacinada com a Coronavac foi mais profissionais de saúde. É um grupo que tinha mais doença, pessoal que tinha uma carga viral mais alta de Covid. É diferente do grupo que foi vacinado com a Fiocruz. Então, assim, quando a gente desenha os estudos, a gente não compara eles, porque um tem um número de pessoas, um tem o estatístico que calculou o número ideal para alcançar tal objetivo, o outro tem estatístico que fez o desenho de estudo de uma forma. Então, não fala assim, uma foi 50, a minha é pior que a sua, que foi 70. Não existe isso, não se compara a eficácia de estudo. O que a gente tem que saber é que todas foram aprovadas, fase 1, fase 2, fase 3, Anvisa, cumpriram todo o ritual que a gente precisa. E sabe o que é engraçado? Que muitas vezes, paciente oncológico, ele quer porque quer um tratamento que ele leu não sei aonde, que é legal, que já existe não sei aonde. Aí eu chego para ele e falo que só tem fase 2, ele não se conforma de não tomar a vacina. Não, mas fase 2 não pode, tem que ter fase 3, porque a gente sabe a dose, os efeitos colaterais, tem a certeza que tem. Não, mas eu quero, porque não sei o quê. E aí não consigo. E essa que tá toda bonitinha, a fase 1, 2, 3, Anvisa, a pessoa não quer, né? Por uma doença que tá matando a beça. Então, eu falo, meu Deus, que agonia, sabe? É louco isso. A gente teve há um tempo atrás, né, a questão lá da fósforo, não sei o quê. O pessoal entrava na justiça para tomar aquele negócio. E a fósforo era só in vitro, não nenhuma. E agora que a gente tem tudo bonitinho, né? Fica essa coisa. Então, como que o ser humano é complicado, né, minha gente? Porque a gente está com o que a gente pediu na mão, tá aqui, sabe? Então, acho que o mais importante disso tudo é assim, as vacinas elas são eficazes, todas elas protegem. E uma coisa que é importante falar também é que não adianta a gente ter a vacina melhor do mundo, né, com uma eficácia, suponhamos, né, a da Pfizer, que parece ter uma eficácia maior que não tem aqui no Brasil, que é aquela que tem que vir a menos não sei quantos graus. Por exemplo, a gente tem ela na França e os franceses não estão tomando, né? Então, assim, a gente precisa que todo mundo tome, porque não adianta eu, Sabrina, tá com essa eficácia e o coleguinha aqui não tá, e o vírus está mutando na comunidade, entendeu? Então, assim, essa questão de eficácia, ela se perde muito se a gente não se conscientizar e se todo mundo não se vacinar, entendeu? Então, é muito relativo, né? Uhum. Tem que ser a comunidade, o grupo. E aí eu até te pergunto, já perguntaram aqui também, por que quem já teve Covid precisa tomar vacina? Porque a vacina, quando a doença, a gente cria o IgG, os anticorpos para a doença, essa imunidade ela não é duradoura, tá? Eu tô com um monte de amigo que tá Covid de novo e comprovado, porque o pessoal que trabalha no centro cirúrgico faz PCR no nariz toda semana, então assim, o pessoal que realmente está reinfectando, então não é uma imunidade duradoura. E assim, tem gente até que fica IgG positivo e não fica imune. Quando a gente aplica a vacina, a gente está dando o corpo, né? A informação da vacina está dando tempo para ele criar esse exército e deixar o exército ali guardadinho, né? Então, assim, é uma eficácia duradoura. A gente acredita que vai ser uma vacina como é a vacina da gripe, que de tempos em tempos a gente vai ter que reaplicar a vacina, até com possíveis mudanças que tenham no vírus. Essa mutação que teve, por exemplo, em Manaus, essa nova cepa que saiu, a vacina protege dela, mas nada impede de que, se a gente continuar com mutação toda hora, lá na frente, a gente tem uma variante que a gente precisa mexer em alguma coisa da vacina. Mas a imunidade conferida para a vacina é uma imunidade maior, mais duradoura e mais comprovada, né? Que a gente toda hora está vendo alguém aí doente de novo, enfim. Entendi. E outra coisa, a gente tem efeito colateral? Teve gente até que dá para morrer com essa vacina?
Assim, milhares de pessoas no mundo inteiro já estão tomando as vacinas. Eu tomei minha vacina ontem, Milhares estou não, super milhões. feliz com isso. Sabia que a gente ontem batemos a marca de 1 milhão? Eu vi no Então, vacinômetro, aqui no Brasil, é, só no Brasil. pois é, então assim, eu tomei ontem, a única coisa que eu tive, né? Eu passei por um concurso há pouco tempo, eu tive que tomar de novo a minha tétano e a minha hepatite B, porque eu não consegui fazer a sorologia, enfim, tive que tomar de novo o raio da vacina que eu já tinha tomado. Eu fiquei muito pior com a minha de tétano e hepatite B do que com a ontem, com a que eu tomei. É lógico que a gente fica com o braço um pouco dolorido, coisa nada, não precisa nem tomar remédio para dor, nada. Teve algumas pessoas que relataram alguma dor de cabeça, coisa leve, mas fora isso, absolutamente nada, 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 zero. Nos estudos, e a gente quando faz estudo para ver eficácia e segurança de vacina, a gente faz uma graduação dos efeitos colaterais, sendo um mais leve, quatro os mais graves, né? E aí o quatro é que precisa de hospitalização, enfim. A maioria dos efeitos colaterais, quando existiram, foram grau 1, ou seja, coisa muito leve. Uhum. Tá? Então, alguns relatam, né, com a vacina da Pfizer, que não é a nossa, não é a que a gente está recebendo, algum percentual de alergia. E mesmo quem teve alergia numa vacina que não é a nossa, não é a que vai estar aqui, foi grau 1, ou seja, muito pequeno, tá? Então, gente, é sem medo de ser feliz, entendeu? Vai lindo tomar essa vacina. Doutora Sabrina, o pessoal está falando com relação. Você já falou, né? Eu adorei essa analogia do espoleto, né? A Deise está falando aqui que assistiu no jornal da cidade dela um médico oncológico falar que paciente tem que tomar a Coronavac. Já teve gente aqui falando, a da China eu não acredito, não, essa eu não quero. Como é que vai rolar isso? Porque Não, pode falar. Não, porque é eu acho que a gente engraçado não que vai poder escolher, gente. Chegar lá, eu só quero se for Coronavac. É o que Não, e tem. é até engraçado isso da China, né? Que se a gente soubesse que quase muita coisa do que a gente usa no dia a dia, muita coisa que a gente consome, muito dos remédios que a gente toma, muito de tudo que a gente faz vem da China, né? Se a gente for em busca dessas informações, né? Tanta coisa vem da China, a gente não sabe, né? Enfim, a Coronavac é muito segura. Tem uma questão que a gente fala que a Coronavac tem o vírus morto, né? Peraí, a Então, a gente. Coronavac é a da China? É do Butantan. É do Ah, tá. Butantan. É da China. O Butantan, ele está recebendo as vacinas, ele vai começar a produzir, vai ser nosso, né? Enfim, tem alguns médicos que estão falando em preferir se sentir mais tranquilos em usar a Coronavac porque é vírus morto. Só que assim, a gente está pegando as principais diretrizes que tem no mundo oncológico, que é a ASCO, que é a NCCN, e também a SBOC, que é a nossa do Brasil, né, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. A gente não está tendo essa questão, a gente está, pela gravidade da doença, a orientação é que todos tomem, independente de qual for, mas lembrar essa questão de quem está em quimioterapia, né, conversar com o seu médico a questão do melhor momento. E aí, se você fizer isso, não tem problema, entendeu? Eu acho que a gente sempre discute caso a caso, as orientações que eu dou sempre aqui, nos posts que eu faço, nas lives que eu faço, a gente entender que cada ser é único, né? Então, cada paciente responde de forma diferente à quimioterapia, então é importante conversar com o seu médico, mas todos devem ser vacinados. Se não chegar a Coronavac aqui no Rio de Janeiro, não sei se a gente vai ter Coronavac. Talvez a gente assuma a Oxford como produção principal, porque vai vir da Fiocruz. Então vai ser que a gente tem, vai ser que a gente vai tomar e vai ser que a gente vai ficar super feliz de tomar, sabe? A eficácia da Fiocruz, da Oxford que a gente tem aqui, ela chega a 70% depois da primeira tomada, sabe? Então, é uma vacina segura. É só a gente ajustar o melhor momento para se tomar, sabe? Sem medo, gente. Uhum.
A Braga está perguntando se toma antes ou espera o dia do pessoal de 71. Eu acho que o pessoal de 71 anos vai ter prioridade, né? É na lista, na ordem que eles deram? É. Agora eu não estou lembrada aqui. Eu vi que alguém perguntou, né, onde é que tem essa lista. No site da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro tem. Se você jogar no Google ordem de vacinação no Rio de Janeiro, aparece uma tabela azul claro e azul escuro. Tem essa tabela. Eu não sei exatamente 71 quando é, porque vem assim, acima de 100 anos. Tem uma data que é para paciente acima de 100 anos. Então, assim, quantos irão nesse dia, né? Pois é. Então assim, tem 100, 98, tem uma tabelinha, eu não sei quando que bate com a comorbidade. O que eu falo é assim, o que vier primeiro você faz, entendeu? O que chegar na sua vez primeiro você faz. Maravilha. Gente, tem mais alguma dúvida? Eu já perguntei para a doutora Sabrina tudo que vocês me mandaram, me detonaram no privado. Se alguém tiver alguma dúvida com esse tema, fale agora ou cale-se para sempre. A mensagem que fica é, gente, vamos tomar a vacina. Segunda mensagem, não é espoleto. Não é espoleto. Não Eu dá acho pra... isso o máximo. Eu Parece que vai vir um cardápio, né, pra gente olhar. Eu quero essa. Gente, não vai acontecer. É a que tiver e é lindo. A que tiver é linda. Maravilhosa, entendeu? Com toda certeza. Beth, querida, tá perguntando se muda a ordem da tabela de um estado para o outro. Eu acho que muda sim, acho que sim. Eu acho que a questão do asilo, da idade do profissional de saúde, acho que muda. Até porque os estados, por exemplo, eu acredito que São Paulo vai ter um número maior de vacinas no primeiro momento, por causa da Butantan. E aí a gente tem a distribuição, né? Então eu acredito que mude a ordem sim. Até nesse começo já foi diferente um pouco a ordem. Eu acho que o importante é estar atento, né? Acompanhar no jornal, todo dia sai, jornal impresso todo dia sai, e na internet, se todo dia tem, pode ser até que mude em algum momento, entendeu? Por exemplo, ontem, com a vacinação dos médicos, eles iam vacinar só em posto. Aí o CREMERG conseguiu. Aí os enfermeiros também ia ser só em posto. Aí me parece que o Conselho Regional de Enfermagem conseguiu também. Então, assim, os quantitativos vão mudando, as pessoas vão conseguindo, vai tendo sobra onde a gente não imaginava que ia ter. Enfim, eu vi, por exemplo, o pessoal da Redditor, né, que trabalhou no front, da emergência, CTI, sobrou, porque tem gente que trabalha lá e trabalha no SUS, no front também. Então, esses números, quando a gente calcula, a gente não sabe quem trabalha em dois, né? Então, quando não vacinou no outro lugar, já acabou, vai continuar naquele. Então, essa história pode mudar ao longo da caminhada, a ordem, prioridade, a data, tá? Então, isso é importante. Uma coisa que é legal falar e é muito importante falar isso, é que a Coronavac, ela faz a revacinação em 28 dias, né? E a da Fiocruz, que é a Oxford, ela demora mais, em 3 meses, 2 a 3 meses. Então, está atento a isso. Eu vi, por exemplo, que na minha vacina de ontem, eles não botaram a data da minha volta. Na da minha mãe, hoje já colocaram. Então, aí a gente tem medo, de repente, achar que tomou uma, tem que tomar 28 dias e não é, mais para frente. Tem que estar atento a isso. E uma coisa também que é importante falar, não é porque vacinou que vai dar uma festa para geral e vai ficar sem máscara com todo mundo. Não, é assim, muita hora nessa calma, e a hora na calma mesmo. A gente vacinou, a gente vai ficar lindinho lá, quietinho na nossa casa, usando nossa máscara com nosso álcool em gel. A gente vai continuar se preservando até que a gente consiga criar a imunização e até que a nossa comunidade, né, a gente consiga atingir aí um nível de vacinação do coletivo, né? Então, o que a gente acha é que a gente deve conseguir estar alcançando um grande volume de vacinação, de vacinados em 6 meses a 1 ano, né? Então, assim, é a tranquilidade de saber que a gente está mais protegido,
a tranquilidade da gente saber que provavelmente que a gente não vai desenvolver uma doença grave, né? Essa tranquilidade a gente tem. Daqui a um mês eu já tenho quase que certeza que se eu pegar Covid eu não vou precisar ir para o hospital, não vou precisar ficar grave, né? Então, essa tranquilidade existe, mas não ter a certeza de que a vida vai voltar ao normal, porque a gente precisa que todos fiquem vacinados também. Então, viver um dia de cada vez, a gente torceu para esse dia chegar, de ter uma esperança, de ter uma vacina, então a gente não pode nadar e morrer na praia, gente. Então a gente nada, vê que tá lindo a praia, fica quietinho aqui nadando ainda, que daqui a pouco a gente vai conseguir mergulhar aí no mar. E uma coisa que você falou que é interessante, que muitas pessoas não entendem, é essa questão do 50%, 70%. Ela pode não ter 100% de eficácia caso você pegue o corona, mas ela te dá uma garantia de que você não vai precisar de oxigênio, de que não vai ser uma coisa grave. É isso? Por exemplo, a H1N1, que é a vacina da gripe, a gente toma ela, eu não tomo, né? Mais para idoso, mas a gente toma para que o idoso não venha ter uma pneumonia grave. A gente não toma para ele que ele não fique gripado, né? Porque ela não tem uma eficácia 100%. Então, assim, a mesma coisa com o coronavírus. A pessoa pode até pegar o vírus, né? Mas ela vai ter a gripezinha. Ou ela vai ter quase nada. Ou ela vai ter o vírus e não vai ter sintoma nenhum, né? Mas a gente tem aí até 100% de garantia e de possibilidade de sequer desenvolver sintomas medianos e muito menos ainda formas graves da doença. E é esse o grande lance, né? A gente precisa que pare de morrer gente, sabe? Meu pai, que é médico, ele perdeu mais de 20 amigos, sabe? Então a gente tem que parar com isso. Não pode morrer tanta gente todo dia. A gente já está com 1.000 pessoas morrendo por dia de novo no Brasil, sabe? Isso não tem fim. Então é importante que a gente saiba da importância da vacinação e da gente saber que mesmo vacinados a gente vai continuar tendo que se proteger, sabe? Eu acho que, tenho certeza, né? O vírus foi um divisor de águas no nosso caminho, aquela realidade que a gente tinha vai demorar bastante para acontecer, né? Porque são vários vírus que estão, um vírus que pode estar mutando, é a população que vai, que vem, é a aglomeração que acontece, é a vacina que alguém disse que não toma e passou para alguém que não tomou. Então, assim, tem que ter calma, né? Saber que o tesouro a gente já tem, ele está na nossa mão, mas a gente precisa ainda degustá-lo com calma, sabe? E quando a gente faz isso, ele é melhor aproveitado. Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma aí nesse momento. Bom, então, resumão do resumão de tudo que a doutora Sabrina falou. Gente, foi testado todas as vacinas que a gente tem aí, aqui no Brasil, e fora também, lógico, foram testadas em tempo recorde por conta do momento de vida, né, da população mundial. E, claro, foi o que ela falou, existe interesse econômico? Existe. Mas eu não quero nem saber de interesse econômico, eu quero saber de ficar saudável, né? Então, é seguro, foi testado, paciente oncológico, todos podem e devem tomar. Por favorzinho! Hã? Por favorzinho! Independente do tipo de câncer, independente da fase de tratamento em que está, a única ressalva está em quimioterapia, converse com seu médico, ele vai te avaliar com você o melhor momento para você fazer essa vacina, você tomar a vacina. Outro ponto que eu amei é que a vacina do corona não é espoleto, não dá pra gente, ok, a Coronavac seria numa realidade ideal, seria o melhor porque o vírus está inativo, ok, mas se não tiver, é igual, gente, comida com agrotóxico. Quando vocês me perguntam, é melhor comer aquela verdura com agrotóxico do que não comer nada. E é a mesma coisa, né?
E a única coisa, você também falou que é importante, são os pacientes que fizeram transplante, estão recém-transplantados, aí realmente esses pacientes precisam resguardar. Eu tenho até uma coach que está nessa situação, ela está tomando, ela já fez transplante, está tomando as vacinas novamente. Esse perfil de paciente, ele precisa se resguardar e de repente não é o momento ideal agora para ele tomar, é isso? Ele tem que conversar com o médico, mas assim, ele, se o médico falar que não dá, não pode ficar triste, assim, que porque não adianta, entendeu? Então, esperar o momento certo, né? Mas alguns podem ser, depende de se pegou a medula, se não pegou, se está ainda em indução de transplante, mas assim, esse é o paciente mais sensível para essa discussão, tá? Tá ótimo. Alguém perguntou aí se câncer de pulmão pode tomar. Gente, todo tipo pode tomar, tá liberado, geral. Doutora Sabrina, quero te agradecer imensamente. O pessoal está perguntando qual é o seu Insta. Eu vou colocar na descrição, mas se você quiser falar onde as pessoas podem encontrar, saber mais do seu trabalho. E obrigada de coração pela sua disponibilidade de sempre. Estou sempre a postos, a minha função é essa, meu objetivo é levar informação, porque eu fico apavorada com o terror que estão cultivando por aí, então eu estou sempre a postos. Meu Instagram é doutora Sabrina Chagas, doutora DRA. Eu tenho um podcast que tem um podcast só sobre vacinação. Na minha página do Instagram tem um destaque só sobre podcast. Eu Também vou tem uma live compartilhar sobre aqui o para tema. vocês, gente. Pronto. Vou compartilhar esse Tem, podcast. tem, tem live, tem podcast, tem post, tem tudo. Tá tudo lá, só ir em frente. Gente, vamos vacinar, vamos vacinar. Maravilha. Obrigada. Obrigada, viu, Paty? Eu que agradeço. Beijão. Tchau, Beijo, tchau. tchau.